Queridos, o socialismo ele rouba a mente das pessoas. Nós estamos vivendo um tempo que as nossas faculdades, os nossos jovens estão sendo roubados da liberdade de expressão e principalmente da liberdade de entender como Deus trabalha na vida das pessoas. Eu tive um privilégio, na verdade, uma oportunidade em 1997 de estar em Cuba pela primeira vez. Foi algo sobrenatural que Deus colocou em meu coração e nós estávamos, na verdade, meu testemunho é muito forte. Eu estava em Key West, que é uma última ilhazinha ali da Flórida, e o Espírito de Deus me tomou quando eu vi um memorial em homenagem aos cubanos que tentaram atravessar para os Estados Unidos na busca da liberdade. Quando eu vi aquele memorial, o Espírito Santo me tomou, eu fiquei impactado e comecei a chorar e a interceder. Naquele momento, o Espírito Santo me disse assim: eu quero que você estenda tuas mãos em direção a Cuba e eu quero que você profetize liberdade. Queridos, eu fiz isso e 6 meses depois eu estava em Cuba, em fevereiro de 1997. Isso foi em 96, desculpa. Em fevereiro de 97 eu fui a Cuba pela primeira vez. Eu descobri um povo maravilhoso, um povo que se parece muito com o brasileiro, mas os jovens roubados da sua liberdade. E mais do que isso, eu vi um povo que até hoje está lutando para ser, posso dizer assim, livre, mas também na sua identidade de cumprir os propósitos de Deus e os chamados de Deus entre as nações. Muito parecido com o Brasil. Mas o fato que eu quero mencionar aqui foi quando eu estava voltando. No momento que eu estava voltando, eu peguei um avião que fazia Havana, Rio de Janeiro. Quando eu peguei aquele avião, quando o voo tocou no Brasil, no Rio de Janeiro, naquele momento, vários jovens, várias pessoas de várias faculdades ou líderes estudantis, eles estavam dentro daquele avião e eles começaram a gritar dentro do avião, batendo assim nas portas, batendo nas janelas, gritando: queremos que um dia o Brasil se torne como Cuba. Isso foi em 1997. E a partir dali, queridos, eu comecei uma luta no meu coração, entendendo que o que Deus queria fazer no Brasil passaria por isso, por uma luta de liberdade. Nós estamos hoje vivendo o caos, o mundo, eu nunca imaginei, mas na verdade é o espírito do anticristo que tenta tomar as nações, que tenta avançar. Isso, na verdade, é algo que está acontecendo totalmente em muitas nações, inclusive nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos. Acabamos de ter uma vitória tremenda, realmente, da liberdade, daquilo que Deus quer fazer nessa nação. Mas, se voltando para o Brasil, os jovens do Brasil estão vivendo uma crise. As faculdades, eu me lembro de pregar para vários jovens que estão praticamente cegos, surdos, diante de uma ideologia. E essa ideologia, ela bloqueia a voz de Deus. Ela faz com que as pessoas acreditem numa mentira e troquem todas as coisas. Elas praticamente um ídolo no coração delas, fazendo com que o relacionamento delas com Deus se torne praticamente nulo. Queridos, eu sei que o capitalismo não é o ideal de todos os sonhos, mas é no mínimo mais perto daquilo que nós podemos entender que Deus pode dar para cada pessoa, que é a meritocracia. A pessoa ela tem aquilo que ela trabalha, se esforça, e não através do roubo e não através de nós tentarmos levantar as classes de uma forma errada. Talvez você não concorde comigo, mas as igrejas estão cheias de pessoas assim que não conseguem pensar, não conseguem dialogar. E nós vamos viver uma janela de tempo agora nas nações. Eu quero que você preste atenção com isso. O Brasil vai viver um tempo onde nós vamos ser provados em relação a isso. E a primeira libertação, primeiro grupo de pessoas que nós temos que orar, temos que clamar, é sobre os jovens do Brasil. Nós precisamos dar a esses jovens uma experiência com Deus. Muitos desses jovens, até mesmo ministros, cantam e pregam daquilo que ouviram falar, mas não de uma experiência com Deus. São ministros, muitas vezes são pastores, muitas vezes são crentes nas igrejas, mas têm essas ideologias impregnadas em sua mente. Suas mentes foram roubadas. É por isso, queridos, que nós precisamos de um grande avivamento para que essas mentes sejam libertas. Libertas de quê, pastor? Do socialismo, do comunismo? Muito mais do que isso. Libertas de uma ideologia que é uma mentira. Queridos, nesses anos todos que eu trabalhei em Cuba, praticamente muitos anos, de 97 até 2017, vários anos nós levávamos equipes para Cuba,
para ajudar a igreja local, passávamos como 10 dias, 15 dias por ano lá, levando ajuda humanitária, levando intercessão, adoração, levando remédios. E durante esses anos todos, vendo a igreja cada vez mais, você vê que aqueles líderes, o governo daquele país, ele tratava aquelas pessoas como simplesmente animais. Na verdade, os animais têm mais direitos. Se você for lá, se você matar uma vaca em Cuba, você vai preso por muito mais anos do que você matar um ser humano. Quer dizer, o ser humano ele tem menos valor do que um animal. Por quê? Porque é como se as pessoas, pior que elas sejam, a pirâmide social é feita de uma forma errada. Sabe, queridos, é isso que a gente precisa entender, que Deus quer libertar os nossos jovens. E se você é um jovem, está assistindo esse vídeo, eu quero que você entenda uma coisa, queridos, que o Espírito de Deus ele precisa libertar a sua mente. Sabe, muitas dessas ideologias, elas são muito boas no papel, mas elas não funcionam na prática. Muitas dessas ideologias, elas parecem ter um tom de serem religiosas, serem boas, mas no fundo, elas somente querem colocar uma capa na qual pessoas vão dominar sobre outras, nas quais pessoas não apenas vão dominar, mas elas vão usufruir da miséria das pessoas. O grande problema do comunismo não é que nós igualamos as pessoas ou o socialismo de uma faixa, não, nós achatamos as pessoas se tornam mais pobres. As pessoas, elas têm medo, as pessoas, elas vivem debaixo de uma mentira, sabe? As pessoas vivem também debaixo de muita opressão, de tudo aquilo que elas vivem e sonham. O sonho delas é roubado. Eu nunca mais vou me esquecer de um dia que eu estava no Malecón, que é quem conhece Cuba, é uma avenida principal à beira-mar. Naquele dia eu estava ali, abordei um jovem. Ele estava olhando, na verdade ela era uma mulher, ela estava olhando, eu comecei a falar o evangelho para ela, ela estava olhando para o infinito, e de repente aquele olhar me capturou, porque eu falei assim, meu Deus, o que ela está sonhando? O que ela está pensando? E logo depois eu encontrei um outro jovem, foi isso. Esse outro jovem me pegou pelos braços, me disse assim, por favor, me tire desse lugar, dessa ilha, e eu te servirei como escravo por toda a minha vida. Querido, você sabe o que significa isso? Uma pessoa pedir ajuda para ser arrancada de um lugar, simplesmente porque ela não suporta mais a pressão de um governo que trata-os como animais. E são simplesmente números que não têm liberdade de expressão, não têm liberdade de trabalho, não existem oportunidades. Existe uma opressão terrível de Jezabel contra esses países comunistas, em especial a Cuba. E naquele momento eu comecei a chorar, porque eu pensei, meu Deus, aonde estão os jovens do Brasil que nunca pisaram aqui em Cuba, nunca viram a realidade do povo e levantam uma bandeira de um povo que está sofrendo, levantam uma bandeira de um povo que não tem expressão, que vive na miséria. Querido, o salário mínimo, o salário de um médico em Cuba são $10. Eu me lembro um dia que eu peguei também um táxi e quando eu peguei um táxi, eu conversando com o motorista, ele disse, eu sou médico. Ele me disse assim, mas eu ganho mais aqui como taxista porque a responsabilidade de ser médico. Ele me disse assim, só existe um sonho na minha vida, só existe uma coisa que eu gostaria de ter. Eu perguntei o que seria. Ele me disse, eu quero que a minha filha saia daqui, saia desse país. Eu perguntei para ele, por quê? Porque ele me disse assim, porque se minha filha ficar aqui, ela vai se tornar uma prostituta para os turistas deste lugar. E a única coisa que eu quero é que ela saia desse país. Ela pode nunca mais me ver, mas eu não quero que ela viva neste lugar. Então, querido, pense muito bem antes de você dar um selo nessa ideologia demoníaca. Antes de você colocar o seu favor em direção a pessoas que colocam-se como pai dos pobres, como todo vencedor de todas as coisas, que uma aparência de piedade, mas no fundo são lobos devoradores. Muito cuidado se você aprova essas pessoas. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele quer que você aprove pessoas que são sinceras, que são verdadeiras. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas nações socialistas, comunistas, vivem debaixo de mentira, de uma grande mentira. E os nossos jovens estão contaminados em nossas faculdades
com ideologias, com pensamentos totalmente contrários à verdade. Eu me lembro uma outra vez, eu estava num banco, num tempo de eleição no Brasil, e a gerente do banco defendendo Cuba, defendendo que era o melhor lugar. Eu só fiz uma pergunta para ela: você já foi a Cuba? Você já pisou naquele lugar? Você já conversou com as pessoas em Cuba? Você já trocou uma ideia como é a família em Cuba? Como são as famílias estão sendo destruídas pela separação, de tanta opressão, de tanto medo? E ela olhou para mim e disse: não, mas é o melhor lugar do mundo, o melhor lugar de saúde. Eu falei assim: tudo mentira, tudo uma grande mentira. Então, querido, você é jovem, se você está numa faculdade, se você está nos ouvindo esse canal, eu quero que você se inscreva nesse canal também, faça parte dessa comunidade. Nós queremos falar a verdade, queremos abordar temas parecidos com aquilo que você vive, para que possamos libertar, queremos discipular nações. Esse é o nosso chamado: ide por todo mundo e discipular em nações. E nós queremos discipular começando com a nossa nação, o Brasil, que as nossas faculdades sejam livres dessa ideologia demoníaca, fazendo com que os jovens acreditem numa grande mentira. Que Deus abençoe a tua vida, se inscreva no nosso canal, seja parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você. Geração, aonde